Hoje, o nosso assunto que nós vamos abordar é o sistema reprodutor masculino, né? Entrando aí, então nessa parte de reprodução. E óbvio, né, que nós vamos pegar como parâmetro aqui, né, o sistema reprodutor masculino humano. Bom, o sistema reprodutor masculino é constituído, vamos pegar aqui cada componente aqui, né, pelos testículos, né? Os testículos são chamados também de gônadas, né? As gônadas masculinas, do mesmo jeito que os ovários são chamados de gônadas femininas, os testículos são as gônadas masculinas. Nos testículos vão ocorrer dois processos importantes. Estamos falando de reprodução. Então, nos testículos é o local onde ocorre a produção de espermatozoides, né? Os espermatozoides são produzidos nos testículos. E muito cuidado, tá? Porque tem muita gente que usa o termo esperma como se esperma fosse uma abreviação de espermatozoides. Isso está errado. O termo esperma, na verdade, é a mesma coisa que sêmen. Então, quando eu estou falando do esperma, estou falando do sêmen. Então, constantemente a gente lê em revistas o repórter, né, escrevendo literalmente, né, o jornalista, perdão, escrevendo literalmente ali, o esperma, ele não se movimenta, o esperma tem flagelo. Não, calma lá. Ele não está falando do esperma, ele está falando do espermatozoide, porque o termo esperma não é abreviação de espermatozoides, ele é a mesma coisa que sêmen, tá? No homem, a produção de espermatozoides, ela ocorre de forma contínua e em larga escala. No homem, a produção de espermatozoides, ela ocorre de forma contínua e em larga escala. O que eu quero dizer com isso? O homem começa a produzir espermatozoides aí a partir de 11, 12 anos de idade, a partir da puberdade. E à medida que ele começa a produzir espermatozoides, ele não para mais. Então, um homem de 90 anos, 80 anos de idade, ele ainda está produzindo espermatozoides. O que acontece é que à medida em que o indivíduo vai ficando mais velho, essa produção de espermatozoides ela vai diminuindo. Até porque a atividade metabólica do indivíduo diminui, o metabolismo do indivíduo diminui. Então, quando eu quero dizer produção contínua, é porque ele começa a produzir e depois não para mais. Em condições normais, aos 70 anos, aos 80 anos, ele ainda está produzindo espermatozoides, claro que uma quantidade menor. E em larga escala, considerando-se a grande quantidade de espermatozoides que o indivíduo produz. Numa única ejaculação, em média, o homem libera cerca de 3 ml e meio, 4 ml de sêmen, que é a mesma coisa que esperma. E em cada 100 ml de sêmen, tem em média 100 milhões de espermatozoides. Então, considerando isso aí, 3 ml e meio de sêmen, 4 ml de sêmen que o homem libera numa ejaculação, então pensamos aí que ele está liberando numa ejaculação 350, 400 milhões de espermatozoides. Então, ele tem que produzir uma grande quantidade de espermatozoides. Há quem diga que o homem chega a produzir 400 milhões de espermatozoides por dia no auge da sua fecundidade, tá? E uma outra função desempenhada pelos testículos é a sua função hormonal, a sua função endócrina. Os testículos vão produzir o hormônio chamado de testosterona, um hormônio de natureza lipídica, um hormônio que é produzido a partir do colesterol, por isso que é chamado de hormônio esteroide. E a testosterona é o hormônio responsável
pelos caracteres sexuais masculinos, pelas características sexuais masculinas, né? O tom de voz, a distribuição de pelo no corpo totalmente diferente da mulher, ao maior desenvolvimento de massa muscular. Ele é um hormônio anabolizante, ele estimula a síntese proteica nas células musculares, com o intuito, né, de aumentar a massa muscular. Por isso que muitos homens fazem uso de testosterona sintética como meio de acelerar o ganho da massa muscular quando ele está fazendo um trabalho de musculação. É uma grande bobagem, porque isso tem efeitos colaterais. Ele está usando doses muito mais elevadas do que é o que o próprio organismo produz, né? Então, ele está relacionado aí com essas características sexuais masculinas. Bom, lá dentro dos testículos, vamos encontrar essas células aqui, ó, que são chamadas de células de Leydig. Essas células de Leydig, elas é que são responsáveis pela produção da testosterona. E só lembrando que essas células de Leydig vão produzir a testosterona e essa testosterona vai ser liberada na corrente sanguínea, né? Como um hormônio tem que ser liberado na corrente sanguínea. Então, uma grande quantidade de células de Leydig são encontradas lá dentro dos testículos e são as células responsáveis pela função hormonal, ou seja, pela produção da testosterona. Só que no interior dos testículos, vamos encontrar também um conjunto de canais microscópicos, chamados de túbulos seminíferos. Minha representação não ficou muito boa aqui, mas você vai imaginar que isso daqui, ó, representa aí um conjunto de vários canaizinhos microscópicos que estão meio enrolados lá dentro dos testículos, que são os chamados túbulos seminíferos. E é aqui, nos túbulos seminíferos, acompanha a seta, que ocorre a produção de espermatozoides. Então, enquanto a testosterona é produzida pelas células de Leydig, essas células de Leydig estão aqui entre os túbulos seminíferos, os espermatozoides são produzidos aqui pelos túbulos seminíferos. Vários túbulos seminíferos, né, são encontrados dentro dos testículos. Estão enroladinhos lá e eles é que são responsáveis, é dentro desses túbulos seminíferos que ocorre a produção dos espermatozoides, de forma contínua e em larga escala. E já explicamos para vocês o significado dessa forma contínua e dessa produção em larga escala. Os testículos, durante o desenvolvimento embrionário, durante o desenvolvimento do embrião, os testículos se formam dentro da cavidade abdominal. Os testículos se formam ali dentro da cavidade abdominal. À medida em que o embrião vai se desenvolvendo, é que esses testículos, então, migram da cavidade abdominal e se alojam na chamada bolsa escrotal, o saco escrotal. Mas o interessante é que eles não se formam ali. Durante o desenvolvimento do embrião, eles se formam dentro da cavidade abdominal, e aí, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, é que eles migram e se alojam ali nessa bolsa escrotal, nesse saco escrotal. E por que é importante, né, o alojamento deles ali? Ali na bolsa escrotal, a temperatura é cerca de 1 grau e meio mais baixa que a temperatura corpórea. Temperatura corpórea em torno de 36 graus e meio, ali na bolsa escrotal ela está então em torno de 35 graus e meio, que é a temperatura, vamos dizer assim, ideal, necessária para a produção de espermatozoides. Se os testículos
continuassem alojados dentro da cavidade aqui abdominal, eles estariam expostos à temperatura corpórea de 36,5 graus. E nessa temperatura eles teriam dificuldade para produzir os espermatozoides. Então, na verdade, os testículos precisam de uma temperatura 1 grau e meio mais baixa para a produção de espermatozoides. E ali, na bolsa escrotal, é o local onde eles vão encontrar essa temperatura, né, ideal para a produção de espermatozoides. Tá? De vez em quando, nas crianças com um testículo, sem testículos, muitas vezes o médico espera que essa migração ocorra espontaneamente. É a testosterona que estimula essa migração dos testículos, né, para a bolsa escrotal. Se não acontecer espontaneamente, o médico submete o menino a um tratamento com testosterona, pequenas doses de testosterona, para estimular essa migração. Se mesmo assim não resolver, aí vai ter que partir para a cirurgia para que esses testículos se alojem efetivamente onde tem que ficar alojado, que é a bolsa escrotal, onde a temperatura é mais baixa, que é a temperatura ideal para a produção dos espermatozoides. Um outro componente do sistema reprodutor masculino, representei aqui pelo número 2, é o epidídimo. Está aqui o epidídimo, ó, curtinho aqui, ó. O epidídimo, ele sai do testículo, um canal que sai do testículo, um canal macroscópico. Então, à medida em que os espermatozoides vão sendo produzidos aqui, ó, nos túbulos seminíferos, gradativamente eles vão passando para o epidídimo aqui, ó. Para quê? O epidídimo é um local onde acontece o armazenamento de espermatozoides. E durante o período em que os espermatozoides permanecem armazenados no epidídimo, eles vão passando por um processo de maturação. Essa maturação é um processo em que o espermatozoide melhora muito a sua mobilidade, a sua capacidade de movimentação. Lembre-se que o espermatozoide é uma célula que tem flagelo. Então, durante o período, em torno aí de 24 horas, que é o período em que ele fica armazenado no epidídimo, então, ele passa por um processo de maturação. E durante essa maturação, entre aspas, vamos dizer assim, ele vai melhorando a sua mobilidade, a sua capacidade de movimentação. Um outro componente do sistema reprodutor masculino é o chamado canal deferente. O canal deferente, coloquei aqui em vermelho, ó, é como se ele fosse uma continuação do epidídimo. Ele é mais longo que o epidídimo, né? O epidídimo é mais curtinho, porque ele vai se prolongando aqui, ó, tá? E aqui no canal deferente, os espermatozoides, né, vão saindo gradativamente do epidídimo e vão então passando aqui para esse canal deferente. Então eles ficam um certo tempo armazenados aqui, e à medida que eles ficam armazenados, eles passam aqui para esse canal deferente. Aqui no canal deferente, eles podem ficar aí por vários dias, mantendo todas as condições para poder fecundar o gameta feminino. Então, quando ocorre a ejaculação, os espermatozoides saem aqui do canal deferente, saem do epidídimo, mas à medida em que eles ficam aqui no epidídimo, gradativamente vão passando aqui para o canal deferente, onde eles podem ficar vários dias armazenados aí nesse canal deferente. No sistema reprodutor masculino, vamos encontrar ainda glândulas, né? A próstata, as vesículas seminais. Se são glândulas que produzem secreções. As vesículas seminais são glândulas que produzem secreções envolvidas na nutrição dos espermatozoides. A secreção
produzida pelas vesículas seminais, o que nós vamos encontrar nela? Frutose, um carboidrato que vai servir como fonte de energia para o espermatozoide, vitamina C. Outros nutrientes estão presentes aí nessa secreção produzida pelas vesículas seminais, que está relacionada com a nutrição dos espermatozoides. E além das vesículas seminais, temos também a próstata, que produz uma secreção cujo pH é um pH alcalino, é um pH básico. Por quê? Porque espermatozoides não resistem a condições de acidez. O espermatozoide não resiste muito a pH ácido. E o pH da vagina, nós vamos discutir isso depois, ele é um pH ácido. Então, quando os espermatozoides chegam ali, no momento da ejaculação, são liberados ali na vagina, muitos deles não conseguem resistir às condições de acidez da vagina. Então, como a secreção produzida pela próstata tem um pH básico, qual é a função dessa secreção? Neutralizar um pouco a acidez da vagina. Então, se essa secreção neutraliza um pouco a acidez da vagina, isso aí aumenta a chance de sobrevida dos espermatozoides ali. E muitos espermatozoides morrem ali na vagina, quase que 25% deles ali morrem por não resistirem às condições de acidez da vagina. Então, essa secreção produzida pela próstata é fundamental para neutralizar um pouco essa acidez, para permitir ali a manutenção dos espermatozoides que não resistem a pH ácido. Quando um homem faz uma cirurgia de vasectomia, um homem que faz a vasectomia, o que acontece nessa cirurgia? É uma cirurgia extremamente simples, em que faz um pequeno corte ali em cada lado do escroto e vai pegar esse canal deferente aqui, ó, e vai cortar esse canal deferente. Corta ele aqui, ó. Corta, cauteriza. Aí onde cortou, amarra de um lado, vamos pensar assim, amarra do outro, pronto. Acabou a cirurgia. Muitos homens, né, têm medo de fazer essa cirurgia por acreditar que essa cirurgia vai levar à impotência. Uma cirurgia de vasectomia não leva à impotência. Ela não afeta a produção de testosterona, porque a testosterona é produzida pelas células de Leydig que estão lá dentro dos testículos. A cirurgia corta aqui o canal deferente. Não vai interferir na ereção. Inclusive, o homem continua produzindo sêmen. Só que o sêmen que ele produz não vai ter mais espermatozoides. Porque os espermatozoides vão ficar aqui no epidídimo, de repente vai chegar aqui, cortou aqui, ó. Né? E aí, como é que o espermatozoide vai passar? Porque a próstata e as vesículas seminais estão depois. Então faz o corte antes delas. Então ele continua produzindo sêmen, só que um sêmen sem espermatozoides. Então não compromete em absolutamente nada a qualidade sexual do indivíduo, a produção do sêmen, a ereção, em absolutamente nada, porque é um procedimento extremamente simples, que é cortar aqui, pronto, acabou, o canal deferente, o cara levanta e pronto, vai andando, vai embora para casa. Agora, quando o cara faz uma cirurgia de vasectomia, vamos imaginar que o corte foi feito aqui. Ele é aconselhado, ainda durante um certo tempo, a manter relação sexual com preservativo, com camisinha. Por quê? Porque cortou aqui. Vamos imaginar que cortou aqui. Mas nessa parte aqui, ó, depois do corte, ainda está cheio de espermatozoides. Ainda tem espermatozoides aqui. Então, durante um certo tempo, ele ainda está ejaculando, liberando uma certa quantidade de espermatozoides. E o espermatozoide pode manter aqui por vários dias. Então, ele ainda tem que ficar um certo período mantendo relação sexual com preservativo, pelo menos uns 30 a 40 dias, para só então voltar
e manter a relação sexual normal com a esposa lá, sem preservativo, até eliminar todos os espermatozoides que ficaram daqui para cima. O corte foi feito aqui, mas os que ficam aqui têm que ser eliminados para só então manter a relação sexual sem preservativo. Um outro componente é a uretra. A uretra percorre o interior do pênis e ela vai conduzir o sêmen para o meio externo. E lembre-se que no homem, a uretra, além de ser um componente do sistema reprodutor masculino, ela também é um componente do sistema urinário. É um órgão do sistema urinário, já que ela também conduz a urina para o meio externo. Nunca os dois ao mesmo tempo. Ou o sêmen, ou a urina. E o último componente do sistema que nós vamos ver aí é o pênis, né? Que é o órgão de cópula do homem. Do mesmo jeito que a vagina é o órgão de cópula da mulher, o pênis é o órgão de cópula do homem. No interior do pênis, vamos imaginar que seja aqui um pênis, tá? A parte de um pênis. No interior do pênis, vamos encontrar essas estruturas que eu representei aqui, ó, lá dentro dele, que são chamadas de corpos cavernosos. Corpos cavernosos. Aqui, ó. Então, são dois corpos cavernosos aqui, ó. São esses corpos cavernosos que se enchem de sangue durante o processo de ereção. Então, durante a ereção, esses corpos cavernosos, eles se enchem de sangue. Tem que ocorrer esse processo, o sangue tem que chegar aí para que haja ereção. Por que o cigarro causa impotência? Está lá no rótulo do cigarro. O cigarro pode causar impotência. O que acontece? A nicotina presente no cigarro estimula a liberação de adrenalina. Então, um fumante, todos os dias ele fuma vários cigarros, a nicotina presente no cigarro estimula a liberação de adrenalina. Então, num fumante, os níveis de adrenalina na corrente sanguínea dele acabam ficando mais altos. A adrenalina, ela é um vasoconstritor periférico. O que é a vasoconstrição? Ela estimula a contração de vasos sanguíneos. Ela atua ali na musculatura dos vasos, né, musculatura lisa, estimulando uma vasoconstrição periférica. Então, os vasos sanguíneos da pele, lá na derme, contraem. E a mesma coisa. Então, ocorre uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos que irrigam o pênis. E aí, o que vai acontecer? Se os vasos sanguíneos relacionados com a irrigação do pênis ocorre essa vasoconstrição, a quantidade de sangue que chega nesses corpos cavernosos diminui. O corpo cavernoso não tem que se encher de sangue para que haja ereção? Então, se ocorre essa vasoconstrição, chega menos sangue. Com menos sangue, chegando aqui, o indivíduo, então, pode ter uma disfunção erétil. Ele acaba tendo dificuldade para a ereção. Tranquilo? Ok, então. Um grande abraço a todos.